Olá, meu nome é Gabriel Henrique dos Santos. Meu número USP é 137-83972 e essa é a apresentação do projeto 1 da disciplina de redes de computadores, ministrado pelo professor Jó. O objetivo foi projetar e implementar duas redes corporativas em cidades diferentes, interligadas por um protocolo de roteamento dinâmico. E foi a Data Connect Soluções, que eu acabei inventando, que ela possui uma sede em São Paulo e uma filial em Campinas. Então seria separadas por aproximadamente 100 quilômetros. Então aqui vemos a topologia lógica completa do projeto, né? Com a sede de São Paulo e a filial de Campinas, interligadas por um enlace serial ponta a ponta entre os routers. São Paulo concentra todos os servidores da empresa, então o DHCP, o DNS, o HTTP, FTP e SMTP, então a gente pode ver eles aqui. E o DHCP eu coloquei no router porque eu estava tendo um bug com o Cisco, o simulador, então eu coloquei direto no router. E Campinas consegue acessar todas essas redes remotamente via Link One. Basicamente. E essa decisão de centralização simplifica a administração e evita inconsistência de dados entre as unidades. Então, tipo, qualquer alteração que é feita aqui, sempre Campinas recebe elas também. E cada filial possui três redes separadas: a rede corporativa com máscara, a rede servidores e a rede visitante de Wi-Fi. No caso aqui, Campinas não tem a rede de servidores, né? Porque é um projeto pequeno. Então, se fosse crescer, poderia ter também, mas basicamente é dividido nessas três redes para os visitantes não terem acesso à rede corporativa ou a de servidores diretamente. Agora eu vou mostrar um pouco sobre o endereçamento, né? Aqui a parte eu estou já no relatório, sobre São Paulo. Então, aqui temos a tabela de endereçamento. Em São Paulo, a rede corporativa usa o IP de 192.168.1.0 com essa máscara barra 26, que oferece 62 endereçamentos utilizáveis. Então, atualmente, a gente só tem 10 hosts, 10 laptops ou computadores, mas a máscara barra 26 foi escolhida justamente para permitir o crescimento sem necessidade de reendereçamento. Então, ainda dá para aumentar para mais 52, né? Na parte de servidores, usa uma máscara barra 27 com 30 endereços disponíveis. Suficiente para os 5 servidores que a gente já usa e pode escalar isso para mais 25. Então, é uma decisão que permite bastante crescimento por parte da empresa. E em Campinas é a mesma lógica. A gente tem a rede corporativa, deixa eu colocar aqui. A gente tem a rede corporativa, enfim, com a mesma máscara 26, também aceita 62 hosts, e também de visitantes. Não tem a parte de servidores porque não precisa, porque é um projeto bem pequeno ainda. E, enfim, o DNS de todos os hosts aponta para o servidor em SP, inclusive os de Campinas, pois após a configuração SPF, Campinas alcança SP automaticamente. E agora eu vou fazer uma pequena demonstração aqui do serviço funcionando, né? Por exemplo, aqui já é um computador de Campinas, né? Então vamos acessar ele aqui, desktop, web browser. E eu colocando www.dataconnect.com.br para ele ser reendereçado para o servidor pelo DNS de São Paulo para o IP do site, que basicamente está sendo hospedado. Então tá aqui, a gente consegue acessar o Data Connect Soluções em TI de São Paulo também. Então esse fluxo cruzou o Link One entre Campinas e São Paulo automaticamente graças ao SPF.
Agora eu vou mostrar o SPF em ação, né? Vindo aqui no cliente do router. Cadê? Opa. Cliente do router. Então dá um enter aqui, dá um enable. Digitando show IP OSPF neighbor. A gente consegue ver que está conectado. Que os dois roteadores estabeleceram adjacência no estado full. Então eles estão completamente sincronizados. E agora, dando um show IP route, mostra a tabela de roteamento. Então as linhas marcadas em O são rotas aprendidas automaticamente via SPF. E o roteador de São Paulo aprendeu as redes de Campinas sem nenhuma configuração manual de rota. Então, a vantagem do SPF sobre o roteamento estático é justamente essa. Se o link one cair e houver um caminho alternativo, o SPF consegue recalcular as rotas automaticamente. E sobre a escalabilidade e os preços, as redes são de máscara barra 26, né? Então suporta até 62 volts por subrede. E hoje com 10 a gente teria permissão para mais 52. Então, e para se fosse preciso crescer para além disso, era só adicionar uma barra 25 sem alterar o roteamento, porque o SPF propaga as mudanças automaticamente. Mas com a barra 26 que a gente já tem, isso vai, pelo tamanho e porte da empresa, vai suprir há bastante tempo. E o custo estimado de implantação seria aproximadamente 127 mil, incluindo roteadores, suítes, servidores e mão de obra, e com mais 3 mil mensais pelo Link One dedicado. E agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o Wi-Fi e segurança do visitante, né? Então, cada filial aqui tem uma rede de Wi-Fi separada para visitante, com o nome de rede próprio e autenticação WPA2 PSK. Então, as duas têm uma submáscara barra 27, que se eu não me engano permite acesso de 30 dispositivos. E, enfim, são redes completamente distintas da rede corporativa. E como uma melhoria futura, recomendaria a implementação de VLANs nos switches para reforçar esse isolamento a nível de enlace, que impediria qualquer comunicação direta entre visitantes e hosts corporativos. E, em resumo, o projeto implementou com sucesso duas redes corporativas interligadas, com protocolo SPF, servidores centralizados, redes segmentadas com barra 26 e barra 27, e Wi-Fi isolado para visitantes. E todos os testes de conectividade entre cidades foram validados no simulador. Então, é isso e obrigado.